Olá, pessoal. Mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal, ACG Business Talks. E reabrindo o ano 2024, eu estou aqui com o economista, professor, meu grande amigo, Guilherme Delácio. E estamos falando sobre a economia global, como foi 2023 e as perspectivas para 2024. Estamos falando agora, nesse caso, sobre a economia americana. E a gente, no bloco anterior, estávamos falando do grande déficit que o governo americano tem. Mensalmente. Que é acumulado de 1 trilhão ao mês, trilhões, né? A dívida americana, total. E existe um acréscimo mensal. Aí, por causa dos déficits americanos, com as despesas que eles têm. Com as despesas do governo. Despesas normais de orçamento de guerra, de tudo. Que, aliás, até eles cortaram bastante, mas acho que ainda existe, muito grande. Cresceu muito. Cresceu com essas interferências. A gente tem mandado muito dinheiro para a Ucrânia. Tem mandado? Tem mandado. Agora, a gente falando assim... Isso dados deles, eu não estou inventando. Sim, claro, lógico. Dados do Tesouro mesmo. É isso que eu ia perguntar para você. Nós temos 2 pontos aí para serem discutidos aqui nesse bloco. Quais as ações que o Banco Central americano está tomando com relação a isso e quais as ações que o governo americano está tomando em relação a isso? São dois lados assim divergentes, né? O Banco Central americano está preocupado ele tem um mandato dual, né? Dual mandate, que eles chamam lá, que é estabilidade de preços, quer dizer, controlar a inflação e manter o pleno emprego, né? Quer dizer, são dois objetivos mesmo. Isso na ata mesmo, lá na missão mesmo do Federal Reserve, na missão do Federal Reserve. E agora o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele está tentando, ele reverteu aquele programa de quantitative easing que ele vinha fazendo até a Covid, né? E de um ano para cá, com a inflação subindo bastante em 2021 e 2022, ele reverteu o curso e agora ele está numa campanha que se chama de Quantitative Tightening, QT, Quantitative Tightening, apertar. Então ele está tentando retirar a liquidez do mercado. Isso ele realmente conseguiu um pouco. Ele teve uns atropelos aí por causa da quebra em março, se eu não me engano, do Silicon Valley, né, daquele banco Silicon Valley, e mais alguns outros regionais que tiveram problema, mas eles conseguiram resolver, eles deram linha, eles aumentaram a liquidez ali momentaneamente e salvaram os bancos. O JP Morgan parece que absorveu um ou 2 bancos lá, se eu não me engano. Um banco, eu acho que ele absorveu o Silicon Valley, se eu não me engano. Mas, bom, enfim, passou aquilo e o Banco Central ele está tentando também se controlar a inflação com taxa de juros. Lá isso tem muito efeito, a taxa de juros. E ele levantou a taxa de juros até 5 pontos, entre 5,25 e 5,5, né, a taxa atual, e ele fez isso muito rapidamente, num curto período de tempo. Isso realmente teve um impacto forte na economia americana. Enquanto ele está fazendo esse tightening de um lado, do outro lado o Biden está com uma política fiscal totalmente expansiva. Agora, só voltando... São 2 políticas totalmente... Política aqui, monetária, monetária restritiva, e o outro totalmente, o outro botando o pé no acelerador. Mas só para a gente fechar aqui com... E a eleição também, né? Eleição esse ano. Você acha que as taxas de juros americanas vão continuar caindo ou vão... Segundo o próprio Powell, vai depender muito de dados. Eu arriscaria, tá? Aí mais uma pergunta, espero não errar. Hoje houve uma divulgação do CPI americano, ele veio acima das expectativas. Ele veio, ao invés de 3,2, que era a expectativa, veio 3,4. Isso mexeu um pouco, mas o mercado ainda acredita, tem uma grande chance de que ele vai cortar no primeiro trimestre. Eu não sei porque a economia ainda está forte. Então, ele só tem razão para cortar a taxa de juros agora, porque se a economia enfraquecer, ele ainda está tendo, você falou de salários, os salários ainda estão tendo um crescimento real. Aumento de vaga de emprego. Ainda estão, até o setor, o emprego ainda está muito forte. Embora tenha algumas demissões aí, a Amazon demite, o outro demite e tal, mas em termos gerais
a demanda por emprego nos Estados Unidos está forte. Isso que é inacreditável. Agora, indo Isso, para o lado do governo, né? Você fala enquanto assim, isso está forte, ele só vai, porque enquanto ele está forte, isso está pressionando, porque tem essa coisa de salários, preços. Enquanto os salários estiverem pressionando a inflação, setor de serviços, ele pode manter a taxa de juros no mesmo patamar sem baixar durante mais tempo. Ele só teria realmente razão para baixar a taxa de juros e agradar os mercados, que na verdade é isso que o mercado quer, que ele baixe a taxa de juros, que se a economia americana, de acordo com os próximos dados, elas vierem mais fracas. Se a inflação cair na meta, tem um dado que a gente também não sei qual vai ser agora, que vai ser divulgado, o PCE, Personal Consumption Expenditures, que são os consumos pessoais diretos, PCE, Price Deflator. O Core, PCE, Price Deflator, ele veio dentro dos 2% de meta do Banco Central. Por isso que o mercado ficou animado e subiu a beça no mês de novembro. Deu umas altas em novembro e dezembro lá fora. Subiu tudo que não subiu praticamente no ano, subiu em 2 meses. Por causa desse indicador que dava como certa e acabada a missão do Federal Reserve em combater a inflação, porque ele tinha conseguido botar esse PCE na meta, de 2%, que é a meta agora, dele. A gente Mas falando... eu sinceramente, eu sou um dos... Eu não acredito que a inflação ainda tenha cedido totalmente, não. Acho que foi no trilhão. Está em quantos por cento de inflação? A inflação veio, o CPI hoje 3,4%, mas foi melhor, porque já veio 9% isso. E são esses números que... Em 22 veio 9% em dezembro de 2022, dezembro, novembro lá do ano passado, veio 9,1%. Foi imenso. Já caiu são bastante. Esses números que eles querem se basear. Se cair mais, aí ele baixa a taxa de juros. Vai depender de muita situação, vai depender do PIB também americano. Tá certo.